Boa noite, gente. Fizeram uma coisa aqui com vocês que nas escolas a gente não faz, que é colocar o professor de física para dar o último horário. Mas tem uma vantagem com os professores de física. O que é a coisa mais preciosa que tem para o professor de física? O tempo. Eu tenho combinado 50 minutos para falar com vocês. Quando esse alarme tocar, eu vou parar de falar. E se não tiver dado tempo de falar tudo, aí vocês me chamam lá no país de vocês que eu vou e termino de falar lá. Combinado? Muito bem. Bom, estou muito feliz de estar aqui falando para todos os colegas que conversam a mesma língua no mundo inteiro. E já que é a língua que nos une, eu preciso começar contando uma história importante que tem a ver com a língua portuguesa. Muito pessoal, mas ela, inclusive, ela tem a ver com a nossa pauta. Será que eu estou acionando direitinho aqui? Está off, está on, acho que sim. Será que tem que dar algum toque aí? Então, eles estão testando lá, estão tentando. Não se preocupe. Eu já estava ansioso de ver esse homem chegar. Bom, muito bem. Uma coisa eu tenho certeza, que eu tenho uma presença ilustre neste momento, porque você estava sendo muito aguardado. Seja bem-vindo. Bom, eu estava dizendo que eu precisava abrir esse momento com uma história importante da nossa língua portuguesa, pelo menos para mim. Então, vejam bem. Este senhor é meu pai e esta senhora é minha mãe. Eles são do Ceará, que é um dos estados aqui do Brasil, que fica na região norte, para aqueles que não conhecem. O meu pai chama Francisco e a minha mãe chama Idelzuite. Eu sou o filho mais velho de 3. Então, 50 anos atrás, o papai achou que seria uma coisa muito bacana de fazer, juntar Fran, Idel, e eu me chamaria Francidel. Mas a mamãe não permitiu, ela achou cacofônico. E aí o papai, muito insistente, disse, então vamos trocar. Eu coloco seu nome na frente e ele chama Idelfran. Aí ela achou que ainda não estava bom. Evoluiu, mas não estava completo. Aí olha onde é que meu pai foi. O pai dele, meu avô, chamava Antônio. Então, para os colegas de fora do Brasil, isso é o meu nome. Idel de Idelzuite, Fran de Francisco e Nhó de Antônio. Eu sei que vocês estão rindo, mas é com respeito e inveja. Porque o meu e-mail é idelfranio@gmail.com. Mas como o tema é inteligência artificial, eu preciso deixar meu pai orgulhoso. Como está sendo transmitido, eu sei que ele está assistindo ou vai assistir. O meu pai fez a primeira tokenização lá no Ceará em 1974. Eu sou professor de física. Então, imagine que no meio de uma aula, de repente, eu vou dizer, Eugênio, segunda lei de Newton. Só o susto que eu dei no aluno dá um branco na cabeça dele. Mas aí se eu disser assim, e uma força? Professor, é puxar ou empurrar. E se eu fizer uma força numa massa? Aí vai entrar em movimento. Lembrei, a segunda lei de Newton é força igual a massa e aceleração. O que foi que eu fiz? Eu fui acessando domínios de memória na rede neural do cérebro do meu aluno. O que é que isso tem a ver com inteligência artificial? As inteligências artificiais não leem palavras inteiras, exatamente por conta dessa questão dos domínios das redes neurais. Então, elas quebram a palavra em pedaços. Aí, se tiver alguém aí das linguagens, vai pensar assim, radicais, prefixo, sufixo.
mais ou menos, mas não é exatamente naquela mesma regra. Mas o fato é que quebra as palavras. Então, eu coloquei meu nome num tokenizador e quebra exatamente do jeito que o meu pai fez. Então, para o meu pai ficar orgulhoso, também é uma história sobre inteligência artificial. Eu trabalho com ensino e inovações numa empresa que a gente chama Arco Educação, do qual a Isaac faz parte, que é um dos patrocinadores do evento, e o motivo de eu estar aqui. Um dos combinados que eu queria fazer com vocês, além do tempo que está rodando ali, é que eu não fiz os slides pensando em apresentá-los todos. Eu montei uma pauta especialmente para este momento. Então, eu fiz os slides para vocês levarem com vocês, para se por acaso for interessante, para vocês poderem usar com os professores de vocês. Mas para que vocês recebam os slides, vocês têm que pagar um preço, e o preço é pedir. E como é que vocês pedem? Falando comigo nesse QR Code aí. No final, eu vou apresentar o QR Code de novo, porque eu sei como é que funciona. Vocês nunca me viram, então tem gente que vai querer assistir primeiro para ver se vale a pena, e no final vai querer os slides. Aí eu repito o QR Code. Combinado? Por que eu estou aqui conversando com vocês? Tem alguns pontos importantes que eu acho que marcam isso. Eu sou professor desde sempre. No meu estado, o Lemos esteve aqui falando antes, é um estado que tem muito resultado de excelência em aprovações vestibulares, Olimpíadas científicas, inclusive Olimpíadas internacionais. Eu fui um aluno olímpico. Então, quando você termina a escola, você não vai trabalhar na escola se não quiser, mas o convite está lá. Então, você começa como monitor e depois, bom, enfim, na tua formação vai acabar virando professor. Então, eu nunca saí da escola. E acabou que, por questões circunstanciais, eu sempre fui um professor com um pé na tecnologia. Então, me traz um pouco a este momento aqui de por que é que eu estou aqui para falar essas coisas para vocês. Então, lá na década de 90, a primeira escola no Ceará, no meu estado, que teve um computador instalado em sala de aula, fui eu que tirei de dentro da caixa. Eu era auxiliar de coordenação, era monitor de Olimpíada, e a primeira instalação de computador fui eu que fiz. As primeiras oficinas de internet, as primeiras oficinas de aprender a usar PowerPoint, foram as primeiras coisas que a gente fez. Então, um primeiro momento lá em que eu estava com o pé na tecnologia dentro da sala de aula. Os projetos de robótica, então, o primeiro projeto grande de robótica que teve numa escola no Ceará foi um braço robótico feito por alunos desde o 6º ano do ensino fundamental, que na época ainda se chamava 1º grau. Então, alunos do 6º, do 7º, do 8º, na época não existia o 9º, primeira e segunda série, então foi um projeto ali entre séries, no laboratório de física que eu dirigia, e o pessoal construiu uma placa robótica, construiu um braço robótico e ainda fez a programação. Então, também foi um outro momento ali de tecnologia na educação. Em 2009, a gente viveu um momento aqui no Brasil que foi a possibilidade de você ter banda larga suficiente para começarem os primeiros canais de videoaula. Então, quando surgiu a ideia do EduTuber, então, os educadores que usavam o YouTube para criar canais de videoaula e assim democratizarem a educação, era isso que se falava na época. O primeiro canal de videoaula de um professor no Ceará fui eu que elaborei à época. Então, estava lá eu de novo com um pé nessa tecnologia voltada para a educação. E aí, vem para 2022, 2023, a gente chega com as LLMs, então os chatbots da vida que a gente tem usado, os chat GPTs, porque virou meio que o nome agora, as pessoas acham que a inteligência artificial, o chat GPT é a inteligência artificial. Na realidade, se vocês olharem bem para o título, são inteligências artificiais, então o chat GPT é um LLM. Então, estou eu trabalhando na Arco, exatamente ajudando a liderar ali alguns times no lado pedagógico, no desenvolvimento de ferramentas de IA. Em 2014, o primeiro workshop que o Google promoveu no Brasil, com 40 professores, os primeiros edutubers do Brasil, e eu estava lá por conta daquele pioneirismo. Em 2023, eu voltei à sede do Google por conta da primeira oficina de inteligência artificial que a gente fez lá. Por que essa foto, para mim, é importante? A primeira formação de professores que eu fiz, eu era o professor mais novo da sala. Eu tinha 21 anos, era daquele projeto de robótica, coordenava o laboratório de física. Eu lembro que quando o diretor me chamou e disse, pronto, hoje é o professor Idelfrânio que vai... E naquela época, você imagina, eu tinha 21 anos, então foi 30 anos atrás. Então, eu era muito magro e eu era uma criança, pequena do jeito que eu sou. Então, quando o diretor me anunciou e eu subi, os dois professores mais antigos disseram, é ele que vai fazer a formação? Eles levantaram e saíram da sala. Eu fiquei assim, o diretor olhou para mim e falou, toca a ficha. Então, desde então, nunca mais parei de fazer formação de professores. E aí, em 2023, a gente estava na sede do Google, fazendo a abertura do primeiro evento de inteligência artificial, com vários representantes de escolas, e na minha fala me veio um sentimento
de que eu estou com a mesma empolgação que eu tive na década de 90, quando a internet chegou, quando a gente colocou computadores nas salas de aula, projetores multimídia, com tudo que aquilo podia vir a se tornar, a empolgação é a mesma agora com o potencial da inteligência artificial na escola. Mas o que é que me doeu? Eu percebi que as mesmas dores em relação à formação de professores. Chegou a pandemia para a gente aqui em 2020, eu era diretor de escola, e eu tinha 62% do meu quadro de professores numa escola para 1.800 alunos, então era uma equipe de professores grande, 62% dos meus professores, a gente mapeou que não tinham condições de apresentar uma aula ao vivo ou gravada, porque sequer sabiam trabalhar com seus e-mails. A gente está falando de 2020, século XXI, truando. Quando foi que a gente começou a falar, vamos nos preparar para a educação do século XXI? Na década de 80. Então, tem um delay aí gigantesco. Estou colocando esses contextos porque isso tem tudo a ver com o que eu quero desenvolver aqui. Em 2022, a gente teve a vinda do Sam Altman, que é um dos criadores do ChatGPT, em 2023, um dos criadores do ChatGPT, da OpenAI, que é o criador do ChatGPT. Ele tinha, há 2 dias antes, ele tinha ido falar ao Senado americano sobre regulação de IA e veio fazer um evento aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu estava lá no evento. No final, numa rodada de perguntas abertas, perguntaram qual pode ser a maior contribuição que a inteligência artificial poderia dar à humanidade. E ele cravou na hora, dizendo, para países como o Brasil, com grande potencial de desenvolvimento, principalmente na educação, desde que seja bem utilizado. Aquilo ali foi uma coisa que foi muito marcado. Aí, como eu estou aqui para deixar referências para vocês, a Arco, onde eu trabalho, é o primeiro case publicado por eles lá no OpenAI, porque hoje a gente trabalha com eles, usando o ChatGPT como base para o desenvolvimento dos assistentes de IA que a gente está fazendo, e eles colocaram a gente como um case lá, por conta do modo como a gente está pensando o uso de IA em educação. Então, a ideia é essa de falar do ensino, aprendizagem e as inteligências artificiais. Mas deixa eu te falar, saiu assim na programação oficial, mas se eu pudesse, eu ia botar assim o título deste momento. Eu pensei isso 2 semanas atrás, lendo uma coisa numa viagem de avião. E aí, se eu pudesse, eu queria que o título ficasse esse. Não sois algoritmos, educadores é que sois. Eu vou justificar essa fala já já. Tudo bem? Mas eu queria começar com uma historinha de 1999. Final da década de 90, o professor Sugata Mitra. Gente, todos os slides têm link para vocês olharem as coisas depois. Eu sei que vocês vão tirar foto, porque fica bonito, vocês vão postar e tudo mais, é legal, mas vocês vão levar tudo para casa. O professor Sugata Mitra, na Universidade de Nova Delhi, tem uma ideia. Ele abriu um buraco no muro da universidade e enfiou um computador lá, virado para fora, para ficar acessível para as crianças de uma comunidade que tinha fora. E aí ele ficou observando o que essas crianças eram capazes de fazer sem instrução. Eram crianças que muitas não tinham sido alfabetizadas, e quanto mais ter visto um computador, quanto mais ter acesso à internet. E aí elas aprenderam a ligar a máquina, a abrir os programas. Na época que os computadores começavam, os computadores pessoais, era muito mídia, né? Então, era gravar voz, reproduzir som, fazer desenho, e as crianças aprenderam a usar sem nenhum grau de instrução. Nascia ali um paradigma. A educação do século XXI vai ser direcionada pelas tecnologias. Daí surgiram várias ideias. Então, o professor Negroponte, que é um dos criadores do MIT Lab, puxou um projeto que ficou conhecido como um laptop por criança. A ideia era, vamos colocar um laptop na mão de cada criança no mundo e isso vai revolucionar a educação do século XXI. O projeto meio que desandou depois de um certo tempo por conta dos resultados. Porque qual é a diferença dos experimentos que se fizeram depois para o experimento do buraco no muro? Imagina que você é de uma comunidade, e aí você acorda de manhã e vai passando pelo muro de sempre e tem um computador enfiado num buraco no muro. Então, as crianças corriam para cima e trabalhavam em grupos e precisavam se organizar para dividir um recurso que era escasso. Depois, quando você coloca um dispositivo com acesso à internet na mão de cada criança, elas não vão para o aprendizado, elas vão para o entretenimento. O que é que funciona bem? 3 ou 4 jovens, crianças, com um dispositivo. É importante que tenha
um disparador pedagógico, uma intencionalidade e mediada por um educador. Essas são as práticas que funcionam. Então, isso... Ah, Idefrane, você está falando de internet, computador pessoal? Não, já estou falando de inteligência artificial. O foco todo é falar de inteligência artificial. Mas eu quero fundamentar em algumas coisas lá atrás. Agora, estou contente, porque eu não consegui assistir o Renato pessoalmente, que eu estava no hotel, porque eu cheguei de madrugada. Mas eu fiquei assistindo pela transmissão. E ele fez uma fala que depois eu vi em consonância com todos os painéis da tarde aqui, que eu assisti todos, que casa muito com a coisa que eu queria começar a falar. Tem uma coisa hoje que atrapalha bastante, nada que eu estou dizendo aqui é absoluto, tá? Eu estou falando das experiências que eu tenho, e como eu sou um cara da física, eu sei que nada é 100%. Então, são algumas ideias que podem explicar algumas coisas, mas nenhuma explicação é geral. Por que a gente estuda o que a gente estuda? E desde que o mundo é mundo, e eu tenho certeza que não é só no Brasil, em todos os outros países aqui, todos nós aqui, algum dia na vida, enquanto estudantes, a gente olhou para alguma coisa e disse, nossa, por que eu estou perdendo meu tempo com isso aqui? Eu vou dizer como é que funciona aqui no Brasil. É assim, professor, por que eu preciso aprender circuito elétrico? Eu vou usar isso aonde na minha vida se eu quero ser advogado? E aí, ao longo dos anos, o que é a cabeça do ser humano, né? Quando você expressa isso, na verdade, você está querendo dizer assim, eu não entendi, achei difícil, não bateu o sentimento, eu não estou afim, e eu quero uma justificativa para não fazer. Então, na hora que eu descubro que eu não vou usar isso na minha vida, porque é circuito elétrico que eu vou ser advogado, o que acontece? Eu decido que eu não vou fazer. É assim que funciona. Aí, ao longo das décadas, o que era que a gente via? Os professores fazendo esforços para dar respostas. Ah, mas pode ser que um dia, na sua casa, tenha um curto-circuito. Eu já tive professor que disse, para justificar o salário que o seu pai paga com sacrifício, então, né, é como passar na prova. Mas deixa eu te falar um negócio, nós não temos mais o direito, no século XXI, de não ter respostas para isso. Eu não sei, para quem não é do Brasil, aqui é um print de um tweet de 2022, fevereiro de 2022, na madrugada. Isso é um grande influenciador no mundo digital aqui no Brasil. Não é sobre ele, é sobre a mensagem, tá? Quando eu vou falar, eu visito escolas no Brasil inteiro, então quando eu vou falar para os jovens, esse é o primeiro slide. E eu faço todo um teatro. O slide fica aberto antes de eu entrar. E aí, quando eles me veem entrando, eles começam a aplaudir e gritar, Felipe Neto, Felipe Neto. Teve um estado que eu fui que um aluno levantou na cadeira e começou a fazer assim para os outros. Felipe Neto, Felipe Neto. Aí eu vou, entro. Vem cá, vocês são jovens nativos digitais, século XXI, e vocês acham que isso aqui está correto? Porque o currículo é muito atrasado. Por que é que eu vou estudar a teorema de Pitágoras se eu quero ser advogado? Veja bem, tem nome para isso na minha terra. Vocês não são nativos digitais, vocês são bocós digitais. Aí agora vocês vão realizar um sonho meu. Eu ando pelo Brasil e eu pergunto se em cada estado tem a expressão bocó. Agora eu quero saber se em outros países fora daqui, bocó faz algum sentido. Em Portugal já sei que não faz. Eu vou te explicar o que é bocó. Bocó é uma pessoa que está se achando, que ela está lacrando, que ela está sabendo de tudo, mas na realidade ela está por fora e não sabe de nada. Então, na verdade, os nossos nativos digitais, eles têm se comportado como bocós digitais. Eles acham que eles sabem de tudo e que a gente não sabe de nada, porque eles são jovens e a gente é velho, eles são do século XXI, a gente é do século passado, mas, na verdade, eles estão muito por fora. E eu vou explicar por quê, porque eles têm fundamento. Vou trazer 3 ideias que têm a ver com o que a gente precisa para um letramento digital e, principalmente, em IA. Primeira coisa, o que a gente aprendeu com as neurociências, olhando para como é que o cérebro funciona, porque hoje nós temos ressonância magnética funcional. A gente consegue enxergar sinapses se formando. Então, vou pegar como base o trabalho da Carol Dweck. O que ela provou com o mindset de crescimento? Toda vez que você se dedica a estudar uma coisa nova e difícil, as conexões neuronais que você já tem se reforçam e novas conexões neuronais são formadas. Conexão neuronal em uma palavra, começa com S, termina com E, sinapse. O que é que isso significa? Ah, eu quero ser advogado. Adoro as aulas de história, detesto as aulas de física e matemática. Muito bem. Os seus neurônios não mudam de cor. Se você está estudando história feliz da vida, ou se você tem que estudar física e matemática aborrecido, chateado e achando que não serve para nada. Então, qual que é a diferença, qual que é o grande aprendizado para o século XXI? Porque o que é que o meu cérebro sabe?
se eu estudo ou se eu não estudo. Então, a questão aqui é, se nós estamos no século da economia do conhecimento, então, o que eu quero? Eu quero ter menos poder cognitivo ou mais? Eu quero ter menos sinapse ou mais? Então, o grande barato é aprender. Se o grande barato é aprender, então, uma barreira a ser superada não é eu vou usar isso aqui ou não vou usar isso aqui. Porque, no final das contas, você não vai usar nada. Eu vou ser advogado, vou usar meus conhecimentos de história. Não. Você vai usar as sinapses formadas na sua cabeça quando você estava estudando história. Assim como você vai usar as de física também, assim como você vai usar as de matemática também. Agora é porque eu não estou mais na sala de aula, mas eu deixava uma pulga na cabeça dos alunos. Mas agora você pensa aqui uma coisa comigo. Um dia tu vai estar lá defendendo uma causa e está quase perdendo o negócio. Aí você anda para um lado, anda para o outro e diz, nossa senhora, eu não posso perder essa causa. De repente, tu tem um insight. O que é um insight? É aquela ideia vencedora que depois alguém vai dizer assim, como foi que você pensou naquilo? E você vai dizer, não sei, só sei que foi assim. Ninguém é capaz de dizer de qual conjunto de sinapses aquele insight saiu. Matematicamente, qual é a lógica? Melhor ter mais sinapses para ter mais capacidade de gerar insight do que o contrário. Então, o grande barato do século XXI é estudar. Aí, eu não sei como é que vão dizer no país de vocês. No Brasil, os alunos dizem assim, tudo bem, eu entendi. Mas já que basta estudar para ficar com mais poder cognitivo, por que eu não posso estudar só aquilo que eu gosto? Normal, é a juventude. A resposta é básica, porque você não manda no mundo, filho. Ninguém faz só aquilo que quer. Aí teve um aluno, numa palestra dessa, que sentado bem na frente assim, ele disse, por isso que eu quero acabar logo a escola e logo para a faculdade, porque eu vou estudar só aquilo que eu gosto. É a ilusão da criança e do adolescente. Aí precisa da gente orientar. Mas por que a gente estuda? Porque estudar deixa a gente mais capaz de aprender mais. E isso está embasado em dados educacionais. Países que demonstram mais mindset de crescimento têm melhores resultados nas avaliações de larga escala. Está lá no relatório do PISA. Não desse último, mas do anterior. Então, só para deixar dados com vocês. Alguns dados do próprio trabalho da Carol Dweck. É por isso, e alguém falou isso aqui, agora eu não vou lembrar, por isso que você acaba gerando melhores impactos na aprendizagem do aluno quando você elogia o esforço dele do que elogiar a capacidade. Porque se nós, como professores, vamos elogiar a capacidade, e quando ele não consegue? Quando ele não consegue, então ele vai dizer, a culpa é minha, eu sou burro, eu não sou capaz. E se a gente pensa no século XXI, o que a gente quer? A gente quer o processo, então a gente quer o esforço. Então não é o resultado pelo resultado. Isso tem a ver com o que a gente falou no início. E aqui tem uma outra conexão. Se eu disser para vocês que tem prova de física depois daqui, eu não sei vocês, mas os meus alunos eles vão dizer que eles vão se sentir ansiosos porque vai ter prova. Porque física para eles é um desafio muito grande. E se é física, que não é um negócio fácil para muita gente, eu não me sinto, ou eu não tenho mesmo, as habilidades na mesma proporção do desafio. Pouca habilidade para um desafio grande me deixa em estados emocionais e sentimentais que acabam gerando comportamentos desadaptativos. Isso é o trabalho do Csikszentmihalyi. Aí eu vou te dizer o que é que isso significa. Eu sempre fui bom em matemática, mas quando eu estudei função a primeira vez com 14 anos, eu tive dificuldade. E quando eu falei para o meu pai, estou com medo da prova de matemática amanhã. Aí o papai falou, você com medo de matemática? Eu falei, pai, é função, esse negócio é difícil. A resposta do meu pai foi, aí só o pessoal do Brasil vai entender, mas eu explico. Então, hoje não tem sessão da tarde. Porque eu tinha uma rotina. Estudava de manhã na escola, ia para casa almoçar, pegava a marmita para levar o almoço do meu pai na relojoaria dele e passava a tarde no balcão, atendendo os clientes para ele ficar consertando o relógio. Nos intervalos, enquanto não tinha cliente, eu estudava. E quando eu fazia as tarefas, ele tinha uma televisãozinha pequenininha que ficava no balcão, e a gente tem aqui à tarde um filme que passa sempre, aí chama Sessão da Tarde. Então a resposta do meu pai foi, em poucas palavras, se você está com mais dificuldade, vai ter que se esforçar mais, então vai ter que mudar a sua rotina, então vai ter que fazer uma troca. Hoje não tem filme para poder estudar mais. O que ele estava dizendo? Desenvolva as suas habilidades. E isso aqui a gente sente na pele. Quando você passa por uma dificuldade de aprendizagem, mas você se esforça e decididamente começa a aprender, a gente começa a sentir um arrepio e começa a querer que a prova chegue,
que é para poder mostrar para a prova, para o professor, para o papai, para você mesmo, que você conseguiu. É quando você entra no estado de flow. Aí, eu hoje tenho um filho que está com 16 anos de idade, tá? Eu não posso falar dos alunos de vocês, dos filhos de vocês. Do meu, eu posso. Recebe um desafio. Aí ele, por algum motivo, não está muito afim de fazer. A primeira pergunta que ele faz é, eu sou obrigado a fazer isso aqui? Com 16 anos, ele é geração alfa. Você é obrigado a fazer. Mas vale nota? Vale nota. Mas é 10? Tu está entendendo onde é que ele está indo? Se for 10, aí não tem jeito, eu vou ser obrigado a fazer. Mas se for um ponto extra, eu é que vou decidir se eu vou deixar de passar a tarde inteira assistindo o Neymar na Copa da UEFA para fazer esse negócio aí. O que é a intenção? Diminuir o desafio em vez de fazer o esforço de desenvolver habilidades. Isso tem sido uma constante com que a gente tem que lidar nas novas gerações. Só para fazer alguns links e deixar alguns trabalhos. Na teoria na ciência da aprendizagem, inclusive conecta com essa ideia do Csikszentmihalyi, existe, inclusive, uma quantidade ótima de erro que você é capaz de suportar. Você ir para casa, fazer 2, 3 questões de física, não conseguiu acertar nenhuma. Aí você larga e vai estudar história, que é o que você gosta. Então, não pode passar do ponto. O PISA, aquele mesmo, traz alguns resultados que eu achei bem bacana para justificar o que a gente está dizendo com dados. Veja, vou trazer um aqui, porque eu não vou me estender muito no tempo. Desenvolver a empatia do aluno pode sim impactar positivamente a performance em avaliações de matemática de larga escala. Assim como desenvolver a curiosidade, desenvolver a persistência, é o que a gente fala tanto do tal do socioemocional Maslow antes de Bloom. Outro dado do PISA também, e esse foi do último agora, como é que a ansiedade pode impactar o teu resultado na aprendizagem de matemática. Eu escolhi alguns, mas lá tem sempre com diferentes áreas. Esse é bem marcante. Cada pontinho desse é um país da OCDE, tá? Então, onde você tem menos ansiedade, você tem mais aprendizagem em matemática. Onde os alunos ficam mais ansiosos, você tem menos aprendizado em matemática. Ao ponto de você ter isso aqui, ó. Isso aqui para mim foi o mais marcante. A gente já disse que ter mindset de crescimento significa dizer que eu entendo que estudar é importante para aprender. Não é só pelo resultado prático, que é o que a gente chama de mindset fixo. Então, isso impacta mais no aprendizado de matemática, ter o mindset de crescimento, do que não ter. Em todas as circunstâncias, ter o mindset de crescimento me faz aprender mais do que não ter. E, Delfrânio, mas por que ali o resultado com o mindset de crescimento foi maior do que aqui? Porque aqui eu tenho um baixo estado de ansiedade, aqui eu tenho um alto estado de ansiedade. Então, os estados emocionais e sentimentais, o socioemocional, ele impacta diretamente na aprendizagem. E aí, para fechar essa parte, uma coisa que se fala muito pouco, e às vezes a associação é errada, talvez pela forma como a coisa se apresenta. O trabalho da Angela Duckworth, ela criou uma coisa que se chama escala de determinação. Isso aqui é só um pedacinho. São autotestes, listas gigantes de autotestes para entender o quanto você é determinado. Então, você responde a um autoteste e, no final, ela te dá uma nota de quanto você é determinado. Ela, para validar esse negócio, ela foi fazer isso na Academia Militar de West Point, onde eles treinam os melhores militares dos Estados Unidos. E eles, historicamente, tentavam prever, no começo de uma turma, quem seria mais bem-sucedido no final da turma. E eles usavam 2 ferramentas, que pareciam muito óbvias. Teste de QI e desempenho acadêmico. Teoricamente, quem tivesse maior QI e quem tirasse as melhores notas, era quem ia ser melhor no final. E eles falhavam miseravelmente nas previsões. Aí ela disse, eu vou lá. E quando ela aplica os testes dela, ela tem até 83% de acurácia em prever quem vai ser mais bem-sucedido no final. Ser determinado pode superar um menor QI e um rendimento menor de notas. Se a gente está falando de um mundo de inteligência artificial, que significa dizer, com tecnologias avançadíssimas, que significa dizer um mundo exponencial que muda muito, a capacidade de ser determinado para superar desafios faz muito sentido que seja importante. Resumidamente, talento sem esforço não vai desenvolver habilidade, e habilidade sem esforço não traz conquista. Eu não sei como é que é lá nos países de vocês fora do Brasil. No Brasil, a gente está vivendo um fenômeno muito forte, de novo, pelo menos na minha casa, com o meu de 16 anos.
O menino é um talento para matemática, por exemplo. Se ele se dedicasse, eu tenho certeza que ele seria um medalhista nacional de matemática. Como a gente fala no Ceará, o bicho é bom, mas só não gosta de estudar. Ele acha que porque ele tem talento, ele simplesmente vai levar 10 para casa, o que quase nunca acontece. E o pior é que ele diz assim, não, mas se eu quiser, eu faço. E eu sei que é verdade, só que ele nunca quer. Esse aqui é o problema. Para tentar colocar isso aqui no outro ponto, hoje nós temos 7 gerações de pessoas vivas sobre a Terra. São 7, porque eu não sei o quanto vocês estão acompanhando isso, os nascidos a partir de janeiro desse ano já constituem uma nova geração, porque são os primeiros que vão chegar ao século 22, que já não é problema nosso, que a gente já está roendo osso com o 21. O que eu quero enxergar com isso aqui? Meu pai está com 81 anos. Minha mãe, ela não deixa a gente saber a idade dela ao certo, mas eu sei que ela é uma geração depois do meu pai. Uns 10 anos de diferença. Então, meus pais são 2 gerações. Eu nasci nessa geração aqui. Eu tenho um irmão 4 anos mais novo, que eu também está nessa geração. Mas a gente tem um irmão caçula, que já é da geração seguinte. O papai era o cara paciente que conversava com a gente, e se precisasse reclamar, ele só fazia levantar o dedinho e dizia, eu sou seu pai, eu estou mandando. E a gente entendeu o recado. Mamãe foi criada de um outro jeito, então ela tinha uma outra técnica. A técnica era de bater. Então, eu apanhei de cinto de couro. E este cinto, em algum momento, ele ficou pendurado na parede, no armador de rede. E a minha infância inteira, se eu teimasse a partir daí, ela só fazia e apontava para o cinto. Aí, Skinner, Pavlov, né, as carnes tremiam e eu não teimava mais, porque eu não queria apanhar de novo. Muito bem. O papai falava assim e dizia, é desse jeito sim, porque era assim que seu avô fazia comigo. E eu não questionava. A mamãe fazia e dizia, é assim sim, porque era assim que sua avó fazia comigo. E eu não questionava. Veja, o meu irmão mais novo nunca nem viu a cor desse cinto. Ele ouviu falar das histórias que eu contei. Quando ele começou a ficar rapaz, eu vi ele ter cada liberdade que no meu tempo eu não tinha. E aquilo me dava um negócio por dentro. Eu cansei de ligar para o meu pai para cobrar. E o papai dizia, meu filho é outra geração. Tu está entendendo o que é que eu estou falando aqui? Gap intergeracional. Veja só o que é que eu estou dizendo. Estas gerações reproduziram com esta aqui o que a anterior fez com elas. E ninguém questionava. Meu pai e minha mãe eram autoridade. Agora, quando chegou nessa geração aqui, a coisa mudou de figura. E deixa eu te falar, eu fui pai dessa geração aqui. Minha mais velha está com 26 anos. Uma coisa eu sabia quando eu fui pai, bater na minha filha eu não vou. Porque em um determinado momento a gente aprendeu o que os nossos pais e avós não sabiam. Quais são os impactos de agressão física. A gente não está falando que não tem que ter ordem. A gente não está falando que não tem que existir punição se você desobedecer uma regra. A gente está falando de agressão física. Então, até aí era uma evolução. Bater ou não ia bater. Mas aí, aqui, começou a acontecer um outro fenômeno. Foi alguns elementos desta geração olharem para os seus filhos nascendo nessa geração e dizer assim, eu não quero que os meus filhos tenham medo de mim como eu tinha medo dos meus pais. Eu quero que eles me tenham respeito. Parecia tipo uma coisa de evolução, assim, da forma de criar. Até aí, tudo bem. Mas aí, eu não sei como é que vocês falam fora do Brasil. Aqui no Brasil, criou-se uma expressão que diz assim, o mundo não gira, o mundo capota, que é para dizer que ele muda muito rápido. Aqui foi a primeira capotada que o mundo deu. Foi quando alguns desses pais decidiram que iam ser amigos dos seus filhos. Porque pai e mãe é pai e mãe, amigo é amigo. O amigo vai te acobertar, não importa o que você tenha feito. Ele vai esconder o corpo embaixo do tapete. Pai e mãe vai dar guarda-reio na tua criação para tu não precisar de um amigo que te acoberte desse jeito. Aqui foi onde a coisa começou a desandar. Eu não vou nem comentar desse aqui. Esse é o meu mais novo, ele está aqui. Ele nasceu bem na divisão, mas como ele tem 3 mais velhos nessa geração, ele quer ser diferente dos outros, então ele diz que ele é alfa. Mas ele fala assim, eu sou alfa, porque a alfa é a melhor geração de todas. Na cabeça deles é assim. Vou falar sobre isso também. Só para deixar um estudo aqui para vocês, para
embasar essas coisas e tentar mostrar o quanto essas coisas têm peso, tá? Isso é um estudo grande... desculpa. Eu vou me referir aos 5 traços de personalidade, que vem lá das ideias do Jung, é uma teoria importante que é aceita para a formação da personalidade. Foi feito um estudo grande, olhando para as diferentes faixas etárias, comparando o pré e o pós-pandemia, olhando para as alterações nos traços de personalidade percebidos. Eu queria destacar 3. O primeiro deles é o neuroticismo. O que é o neuroticismo? É como você lida com situações difíceis. Então, é aquela coisa, tem uma situação que impacta muito uma pessoa e outra não. Uma sofre muito para passar por aquilo e a outra vai bem. Então, a gente diz que é quem tem mais neuroticismo e quem tem menos. Num mundo cada vez mais complexo, seria bacana, seria uma boa arma se eu fosse menos neurótico, para eu conseguir lidar com os problemas que certamente virão. Olha o que a gente viu, principalmente no pós-pandemia, principalmente no nosso público-alvo, as gerações mais novas. Um aumento muito grande do neuroticismo. Então, é uma coisa com a qual a gente não pode deixar de lidar. Outros 2 traços importantes. Vamos entender por falta de uma tradução melhor do inglês, vamos entender esse agreeableness. Vamos pensar em empatia e altruísmo. Então, altruísmo, sei lá, eu estava no avião vindo para cá, a senhora do lado foi se mexer e o celular dela caiu no chão. Igualmente, distância dela para mim. Eu me abaixei e entreguei o celular para ela. Eu não precisava ter feito, mas achei que seria... Isso é altruísmo. E a empatia, bom, essa não precisa explicar. O que a gente tem visto nessas gerações de nosso maior interesse? Principalmente no pós-pandemia, uma queda grande na empatia e no altruísmo. Isso aqui tende a levar a mais conflitos, principalmente no mundo com muita polarização, muita voz, muito tudo, isso pode ser um problema. Desculpa. E o último, e isso aqui é o que é mais pesado, principalmente falando em termos de um mundo para trabalhar com IA, a conscienciosidade. O que é a conscienciosidade? Eu só entrego os meus resultados bons. Eu quero fazer, mas eu quero fazer bem feito. Não é assim, eu fiz, está aqui. Então, quanto maior a conscienciosidade, melhores os resultados produzidos. E esse aqui foi o traço que mais despencou. Então, estamos nós interessados em trabalhar com IA, com os nossos alunos e dar um letramento para eles, mas eu tenho uma geração, claro que a gente está falando de todos, mas eu tenho aí uma geração com dificuldade de lidar com problemas difíceis, uma geração sem conscienciosidade e uma geração com dificuldades para lidar com conflito. Nenhuma dessas coisas contribui como uma característica importante ou como um terreno favorável para que a gente consiga trabalhar um letramento digital com IA. Isso aí é o que a gente tem chamado de um mundo digital. Quando a gente falou das gerações, o meu pai, a minha mãe, eu, até o meu irmão, antes da geração X, nós vivíamos em um mundo mais linear, um mundo que mudava pouco e mudava devagar. Na virada do século, nós passamos a ter muitas mudanças e mudanças muito rápidas. Então, você deixou de viver um mundo linear e passou a viver um mundo exponencial. Qual que é o grande problema? A Amy Webb fala que talvez fosse importante a gente entender não os gaps intergeracionais, mas pensar todas as gerações como uma geração só, a geração T, a geração de transformação. Porque a gente está aqui, entre as lembranças do passado e tentar entender uma realidade que muda o tempo inteiro. Quem ainda está tentando fazer tudo do jeito antigo, está sofrendo. Quando a gente diz assim, eu tenho um professor, uma professora que continua querendo dar aula e avaliar e planejar como faz há 30 anos. Ele está sofrendo, porque ele não consegue se comunicar com os alunos, ele não consegue ficar bem no trabalho, ele não consegue nem ficar bem com ele mesmo. Em contrapartida, tentar acompanhar as mudanças é uma disrupção muito grande. Então, aqui tem uma coisa importante da gente entender. Não pode ser do jeito que a gente fez a vida inteira, mas também não pode ser jogado tudo fora e agora vamos fazer tudo do jeito que o meu filho de 16 anos, por exemplo, acha que é para fazer, porque é óbvio, ele é só um jovem de 16 anos. E aí eu queria fechar esse ponto trazendo uma contribuição, não é psicologia positiva, tá? É educação positiva. O que é a reflexão da educação positiva principal? Eu acho que casa muito com a ideia do mundo exponencial.
e tudo que a gente falou até aqui. A gente veio de um mundo com uma educação excessivamente rígida, a coisa desandou com a história de você amigo do meu filho, a gente passou do ponto. Então, deixou de ser muito rígido para ser muito permissivo. Nem uma coisa nem a outra favorece uma cultura de inovação. Então, o desafio da gente hoje é tentar encontrar um meio termo. É como é que eu aplico os guarda-reios necessários, mas sem usar as estratégias do passado. Então, não gritar, não agredir fisicamente, enfim, ferramentas que a gente sabe hoje que elas não funcionam. Eu não... Aqui no Brasil tem uma coisa chamada rapadura. Isso é uma foto. Faz sentido para vocês? Tem rapadura lá de onde vocês vêm? Rapadura é doce e é dura. Então, para morder esse negócio aqui, isso é muito comum aqui no Brasil. Essa fala é da minha esposa, que também é educadora. Ela resume todos os slides anteriores que eu falei, dizendo, para ser professora eu tenho que ser que nem rapadura, doce e dura. Eu diria de um jeito diferente, que eu comecei como professor de física 31 anos atrás, mas faz muito tempo que eu não posso mais ser professor de física. Neste mundo novo, eu preciso ser professor de gente. Ou eu entendo o meu aluno, antes de ser um aluno, como um indivíduo que está lá com necessidades importantes, que no tempo que eu era aluno, eu também tinha, mas eu fui condicionado a não me expressar. Se estava doendo, era problema meu. Se eu não estava entendendo, era problema meu. Se não fazia sentido, era problema meu. Porque quando eu tinha a idade do meu filho mais novo, ninguém se mexia na sala de aula. E o professor vinha aqui em cima e ele destilava toda a sua sabedoria. Tanto que, eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Um aluno fazer uma pergunta que estava fora do roteiro. Eu tive pouquíssimos professores que disseram, essa eu não sei te responder, falo na semana que vem. Mas eu tive muitos professores que começavam a... que visivelmente, a gente como criança e como jovem, sabia que ele estava dando uma resposta aleatória. Tudo para não dizer, não sei. Qual é uma grande diferença do mundo linear para o mundo exponencial? Nós, professores, perdemos o controle. Porque hoje os alunos se expressam, hoje eles se mexem, e isso faz parte. A educação deixou de ser transmissão e passou a ser interação. O aluno vai fazer uma cara horrorosa quando ele não gostar. E eu vou ter que lidar com essa situação. Se eu quiser ensinar. Eu posso ignorar. Mas aí eu estou fingindo que ensino e o aluno não vai fingir que aprende. Esse aqui é um ponto de muita diferença. E aí isso impacta, indo aqui para a nossa reta final, vou escolher um jeito interessante de construir a linha final. Tenho 9 minutos e 20. A gente tem esse número aí já faz um tempo, eu acho que ele já está até desatualizado. 65, do Fórum Econômico Mundial, né? E ali é uma dica de leitura, tá? Isso é um autor brasileiro nosso, eu referendo muito o trabalho dele, falando sobre as profissões do futuro. Você imagina que desesperador para nós, enquanto professores, como é que eu vou preparar este aluno para uma profissão que sequer ainda existe? Agora, se é desesperador para a gente, é desesperador para ele. Porque nas nossas gerações, quantos de nós não fomos vocacionados da vida inteira? E você passou sua formação inicial inteira, 25 anos de vida, até se graduar, e a profissão que você tanto queria estava lá te esperando. Hoje isso não é mais uma realidade. Então isso é uma dor para todas as pessoas. Agora, isso vem sendo desenhado há muito tempo. Um colega me lembrou, me ouvindo falar sobre mundo exponencial, uma fala que tem num dos livros do Hemingway, que tem um personagem que tinha posses. E aí ele foi à falência. E aí um outro personagem fala, mas como assim você perdeu tudo? Como foi que você quebrou? E aí a resposta dele é o que importa. Ele diz, primeiro gradualmente, depois de repente. Tudo isso que a gente está falando aqui, isso está sendo desenhado há décadas. Há décadas. Mas agora, qual que é o grande ponto da IA? Há 30 anos a internet veio, os computadores vieram. E eu ainda tenho professores, 25 anos depois, dizendo, não precisa não. E estão lá, estão sobrevivendo. Mas com a inteligência artificial, a gente foi absolutamente atropelado. Por quê? Porque agora a disrupção é gigantesca. Porque agora este professor vai mandar o aluno para casa para fazer uma redação e o aluno vai trazer a redação feita pelo chat GPT.
E esse professor vai ficar irado e não vai saber como lidar com isso. Porque, mas não tinha aluno que fraudava a redação no nosso tempo? Tinha, mas dava um trabalho. Você tinha que subrepticiamente achar uma pessoa e como é que você ia se comunicar com ele? Hoje está no celular. Ele mexe aqui, ele vai lá e faz. Então, essas mudanças elas impactaram muito. Eu vou passar algumas coisas aqui para eu construir uma linha final. Provavelmente, talvez com alguma diferença de tempo, todos nós vivemos isso aqui nos nossos países de algum formato. O que eu quero dizer com isso? Eu vou contar a minha história e você pega o que servir para você. O meu primeiro computador eu comprei aqui, em 1993. Meu primeiro computador pessoal. Por quê? Porque eu comecei a usar naquela escola que eu te falei que eu trabalhava. E aí, eu fazia os trabalhos na escola e eu queria terminar em casa. Então, seria ótimo ter um computador em casa. Então, eu comprei com muita dificuldade um computador. Principalmente porque, nessa época, os computadores mudavam muito. De 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, saía um processador novo, o Windows mudava de versão, etc. e tal. Você repara que, no intervalo de tempo muito pequeno, a CPU desapareceu, o monitor ficou fininho, aí essa coisa virou portátil, e aí, hoje é tudo no mobile. Eu já vou completar 6 anos que a minha única máquina é essa daqui. Muito mais barato do que o primeiro computador que eu comprei e muito mais potente. É a minha única máquina. Eu não tenho notebook e eu não tenho celular desde a pandemia. Eu botei o chip aqui e acabou. Não, eu não atendo assim as ligações. Eu tenho um fone Bluetooth. Mas é a minha única máquina. O que eu quero dizer com isso? É uma linha de tempo muito curta para a tecnologia ter diminuído de tamanho, melhorado de preço e ter aumentado sua capacidade. Agora, eu queria lembrar uma coisa para você. Você lembra quando você usou um computador a primeira vez? Tinha que aprender a ligar o computador. Aperta o botão na CPU para acender a luzinha. Se você esquecesse de ligar o estabilizador, não ligava. Se você ligasse o estabilizador, ligasse a CPU, mas não ligasse o monitor, tela preta. Se você ligasse tudo certinho e aparecesse o Windows, tinha um desafio gigante que era dar 2 cliques no ícone. Porque nós estamos falando da década de 90, a gente estava aprendendo a usar o mouse. Você dava um clique, dava 3 e não dava 2. E quando não acontecia nada, o que o cérebro humano faz? Aí, de repente, abria 7 janelas, fazia travava o computador. Lembra disso? Seu primeiro slide no PowerPoint. Vai no menu, clica em inserir. Vai abrir uma caixa de diálogo. Você vai procurar nas pastas, aí vai em imagens. Aí você seleciona a figura e põe a figura no slide. Ufa! Aí a figura ficou desse tamanho. Ah, não, mas é simples. Você clica, segura e arrasta. Hoje isso para a gente é super bobo, mas houve um tempo que a gente precisou aprender a fazer isso. O que isso significa? Hoje, a gente está lidando com inteligências artificiais que são modelos de linguagem. Vou te dizer o que é que significa isso. Meu pai agora está com 81 anos. Tecnologia para o meu pai é relógio. Ele é o nerd dos relógios. Fora isso, ele não sabe usar nada. Me via fazendo as lives sobre ChatGPT, cheguei em casa e ele me perguntou, o que é esse negócio de ChatGPT? Aí eu estava com o tablet, abri e mostrei para ele. Ele disse, é uma inteligência artificial. Eu disse, não, isso aí eu vi tu dizendo na live, eu quero saber o que é. Eu falei, tu pergunta qualquer coisa e ela te responde uma resposta boa. Eu disse, como é que usa isso? Eu disse, tá, use. Ele disse, eu não sei. Eu disse, olhe direito. Aí ele olhou para a tela e disse, parece o WhatsApp. O WhatsApp ele sabe usar. Eu disse, faça uma pergunta. Aí ele fez uma pergunta sobre um relógio lá, que ele não conseguia abrir porque não tinha ferramenta, e o ChatGPT respondeu. Está entendendo o que é que eu estou querendo contar? Um senhor, então, com 80 anos de idade, sem nenhum letramento digital, sem nenhuma instrução específica, ele, na primeira vez que ele tentou, ele usou o ChatGPT. Porque não tem o que fazer. É falar. Essa que é a grande sacada, e talvez o único recado importante para se dar. Tem um nome que vem lá das tecnologias, mas que serve para o aprendizado, que é barreira de entrada. Barreira de entrada é o custo para você aprender qualquer coisa nova. Na década de 90,
eu tinha que saber o que era uma CPU, o que era um estabilizador, o que era dar 2 cliques, o que era um mouse. Eu vi uma pessoa pegando o mouse e passando na tela. Mas é isso. O que é que as inteligências artificiais fizeram? Derrubaram todas as barreiras de entrada. Por que é que isso importa para a nossa sala de aula? Vou lhe explicar por quê. Porque eu sou professor de física. A gente falou do mundo que mudou, a gente falou das gerações que mudaram, mas tem coisas que não mudam. A geração mudou, mas a espécie continua sendo a espécie humana. O desenvolvimento do cérebro, a sequência da mielinização dos neurônios, o que cada fase de desenvolvimento da criança e do jovem é capaz e não é capaz, ele continua valendo. Para aprender física, eu vou falar física porque é a minha praia, ele pode ter todas as ferramentas do mundo, mas os neurônios só vão se ligar quando ele, por um momento, sentar, focar, respirar e fazer essas coisas todas se ligarem. Isso não mudou. Só que isso fazia sentido no teu tempo, quando tu era aluno. Hoje não tem sessão da tarde. Então vou ter que me esforçar mais. Para um jovem nascido no mundo digital, em que o mundo não tem barreiras, o que o mundo está dizendo para ele? Aí no Brasil tem uma expressão que fala, senta no pudim. Eu estou testando as reações de vocês, que é para eu saber se funciona lá nos outros países. Porque sentar no pudim é sentar numa coisa... Pudim de leite? Tem no país de vocês? É sentar numa coisa molinha, é fácil, senta no pudim. Então, esses jovens não são culpados e nem responsáveis de serem como são. Eles são jovens do mundo que eles estão vivendo. O que é que isso significa? Tem professor achando que agora o professor é desnecessário. Pelo contrário, nós nunca fomos tão importantes e tão necessários. Agora, tem uma coisa importantíssima. O Arthur C. Clarke uma vez falou que qualquer tecnologia muito disruptiva, ela pode acabar sendo confundida com mágica. Mágica é uma coisa que você não compreende. E se você não compreende, ela é uma caixa preta. Qual que é o nosso grande trabalho hoje como educador? Tirar esse delay dos nossos professores com essa coisa da tecnologia. É muito bacana você dizer assim, eu preciso ser valorizado, porque o professor é o profissional que forma todos os outros profissionais. Concordo 100%. Só que todos os outros profissionais estão vivendo um mundo exponencial que pede o que deles todo dia? Aprendizado contínuo, lifelong learning, life-wide learning, deep learning, upskilling, reskilling. Como é que eu posso ter um professor que só quer saber aquilo que ele aprendeu na época que ele saiu da faculdade? Isso não funciona mais. Então, talvez o nosso grande trabalho seja encontrar maneiras de mostrar que não é mágica. É uma tecnologia que é meio, mas para o meio funcionar, eu vou precisar que o professor funcione primeiro. Faz sentido isso para vocês? Não. Eu preciso respeitar o tempo que a gente tem. Obrigado, gente. Só para fazer o que eu prometi, vocês vão levar os slides todos, óbvio, como foi combinado. No final, eu deixei... Espera aqui... Eu fiz sabendo que não ia dar tempo, né? Vocês estão vendo. Eu fiz um e-book para vocês levarem. Algumas coisas importantes só para vocês saberem. Buscadores de IA, a gente não vai encontrar ferramentas de IA para usar no Google, tem que ser em buscadores específicos. Alguns documentos. Uma coisa que eu não queria deixar de falar, porque somos países de língua portuguesa. Vocês devem ter experimentos lá nos países de vocês também, mas a gente tem um experimento hoje que está rolando na USP, que é a universidade aqui no estado de São Paulo. O que eles fizeram? Eles treinaram um chatbot em língua portuguesa e em cultura, no caso, cultura brasileira. O que acontece? Em todos os benchmarks que você possa imaginar, bate todos os modelos de IA conhecidos mundo afora. Por quê? Vou terminar do jeito que eu comecei. Lembra dos domínios de rede neural? Quanto mais focado, melhores resultados. De repente, a gente testando isso em todos os países de língua portuguesa, pode ser que crie um benchmark bacana. A gente está fazendo um podcast, então tem muito conteúdo produzido lá, vou deixar isso como sugestão. Algumas coisas dos livros que eu tenho lido por último, eu fiz questão de selecionar alguns aí que, se eu pudesse dizer, não deixem de ler, seriam esses aí. E como eu prometi, quem quiser os slides, é só falar comigo.